Lucas 4. Isso, é esse mesmo. Irmãos, nós vamos caminhar hoje entrando numa nova série de pregações. Pode colocar ali. Antes de começar a pregar, eu quero ler um texto para vocês. Tem um provérbio das Escrituras que diz assim: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas a palavra dos sábios trazem cura. Isso está em Provérbios 12. Jesus é a nossa sabedoria. Jesus é a fonte da sabedoria para nós, da sabedoria de vida. As palavras dos sábios trazem cura. Você está precisando ser curado? No seu coração, na sua alma? Você está machucado? Olha aqui para mim. Você está machucado com alguma coisa? Você foi machucado pela palavra de alguém? Você foi machucado pela palavra de um líder, de alguém da sua família, de algum irmão em Cristo? Você está machucado? Está doendo? Você está cansado? Você está exausto? Você precisa ser renovado nas suas forças? Provérbios 12, de verso número 18, fala que as palavras dos sábios trazem cura. Jesus é o sábio. Se Jesus falar com você hoje, você vai ser curado. Se Jesus falar com você, você vai ser renovado do seu cansaço, do seu abatimento, da sua tristeza. Porque a palavra do sábio traz cura. Jesus é o nosso grande sábio. Então eu quero que você ore nesse momento, pedindo para Jesus falar com você, porque é a melhor coisa que você pode esperar dessa noite. É não só uma reunião de domingo. Eu queria pedir muito que você prestasse atenção, porque é a palavra de Deus. Eu queria que a gente tivesse concentrado no que a gente vai ouvir, não só na nossa mente, mas no nosso coração, que a gente abrisse o coração. Mas também porque, como conselho e como pastor, eu preciso fazer um movimento de pregar menos tempo, porque a gente precisa ter um ritmo menos exaustivo na nossa vida da igreja, ok? Então, isso é um objetivo do meu coração, já tenho dito isso. Tenho acabado o culto antes das 9, domingo passado acabei 8h59, hoje eu vou acabar de novo antes das 9. E como a gente tem ceia, eu tenho 35 minutos para pregar, e eu quero que você preste atenção, que você abra o seu coração para receber. Amém? Nossa mensagem de hoje é o início de uma nova série de pregações, em que a gente vai repetir um tema do ano passado, assim como a gente repetiu a Quaresma no ano passado. E esse ano a gente repete o tema que chama-se Depois da Unção. E a gente tem aqui um astronauta que a Nicole vai explicar para a gente em algum momento. Mas como o tema Depois da Unção ele fala sobre Jesus ter sido ungido para começar a pregar o Evangelho, esse tema ele diz respeito de a gente ter sido revestido do Espírito com um motivo específico. Quando acaba os 40 dias de deserto de Jesus, isso está em Lucas 4, é o texto que a gente vai ler, Jesus, guiado pelo Espírito Santo, cheio do poder do Espírito, ele começa a pregar o Evangelho. E depois desse período de Quaresma, nessa próxima série a gente vai falar sobre o que é nossa função como igreja, o que é nosso papel como igreja. E aí é depois da unção, depois que a gente jejuou, depois que a gente se revestiu do Espírito, depois que a gente se consagrou. Para quê? Para que tudo isso aconteceu? Para onde a gente vai? E esse astronauta, eu acredito que ele representa o fato de que a gente está longe da nossa casa, do nosso lar. E a gente vai entregar uma mensagem longe do nosso lar. E aí, inspirado naquela música do David Bowie, a Nicole fez o astronauta e escreveu aquela frase que é: embora eu esteja a 100 mil milhas, eu passei 100 mil milhas e eu ainda me sinto bem calmo. É isso aí. Então, a explicação aqui complementar da Nicole. Embora eu esteja viajando a 100 mil milhas, eu ainda me sinto parado, é isso, né? Me sinto calmo. E esse é o espírito que a gente precisa ter como igreja, enquanto a gente vive a missão. Servir a Deus na nossa missão de anunciar o Evangelho não pode trazer agitação para o nosso espírito. Enquanto a gente serve a Deus e trabalha em prol do Evangelho, a gente não pode perder a paz que Jesus deu para nós como presente, como promessa, amém?
O tema da nossa conversa nessa noite é distribuir convites para a liberdade cotidiana. Então, depois da unção, o que a gente faz? A gente distribui convite para a liberdade cotidiana. E o texto que a gente lê é Lucas 4, versículo de número 16, que diz assim: quando Jesus chegou... Lucas 4, do verso 14 até o verso de número 20. Lucas 4, 14 e 20. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região, e ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Para quê? Para trazer as boas novas aos pobres. E ele me enviou para anunciar aos cativos que os cativos serão ouvidos, serão soltos. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Amém? Baseado nesse texto, a gente começou um trabalho há um tempo atrás chamado J611, que é por causa desse texto em que Jesus pega um texto do profeta Isaías e ele traz para a sua época, e ele lê esse texto de profecia e ele diz: esse texto fala sobre mim. E o favor do Senhor, que está no versículo 19, é chegado o tempo do favor do Senhor, é uma referência àquilo que acontecia na lei no Antigo Testamento, que era o ano do jubileu, é o ano da graça, é o ano do favor, é o ano da libertação, porque quando chegava no ano do jubileu, todos os escravos eram libertos e as dívidas eram perdoadas. Jesus diz: eu vim anunciar o verdadeiro ano do jubileu, que não é só um perdão de dívida para quem tem dívida financeira. O ano do jubileu não é só uma libertação dos escravos que são escravos aprisionados, mas o ano do jubileu é uma libertação espiritual e um perdão de pecados que é muito superior a um perdão de uma dívida financeira ou uma prisão que pode durar umas décadas, mas é uma prisão eterna, é uma prisão espiritual da qual eu vim trazer a libertação. Então Jesus diz: eu fui ungido para anunciar o ano do jubileu, e o ano do jubileu de fato se cumpre na minha pessoa. E eu quero pregar especificamente sobre o aspecto. Jesus fala de 5 coisas que ele foi ungido para pregar, do verso 18 ao 19. E eu vou pregar sobre o 4º aspecto, que é: os oprimidos serão libertos. E a mensagem é que depois da gente ser ungido com o Espírito, a gente é enviado para distribuir convite para a liberdade cotidiana. A gente é enviado para distribuir para as pessoas convites e convidar elas para viverem uma vida de liberdade cotidianamente, para elas caminharem na liberdade do Senhor, para elas caminharem em paz, para elas caminharem sem opressão. O que acontece depois de Jesus ser revestido do Espírito, ele começar a anunciar, é que a mensagem dele vai tirar a opressão das pessoas. Só uma enquete aqui. Quem aqui está se sentindo oprimido, seja por causa de alguma situação na sua vida, ou por causa do ritmo que você está, ou por causa de uma dívida que você tem? Quem está se sentindo oprimido? Faz um sinal aí. Essa mensagem é para você. Jesus está convidando você, Jesus está me convidando, Ele está convidando a própria igreja para ser livre da opressão. Eu quero ler um trecho desse livro do Bonhoeffer, que foi um mártir da Segunda Guerra Mundial, luterano, e esse livro chama-se Discipulado. E a gente vai falar de discipulado, mas talvez de uma maneira que você não ouviu ainda. E Bonhoeffer diz o seguinte: é errado afirmar que todas as palavras de crítica à nossa pregação constituem, já por si, rejeição de Cristo, anticristianismo. Ele está dizendo: não é porque alguém critica a nossa pregação que essa pessoa rejeitou Jesus. Quereríamos, de fato, negar a comunhão com todas as muitas pessoas que veem a nossa pregação, querem ouvi-la, acabando, porém, sempre concluindo que lhes dificultamos demasiadamente o acesso a Jesus? Elas acham que não é propriamente a palavra de Jesus que querem esquivar-se, mas que entre elas e Jesus há demasiados elementos humanos, institucionais e doutrinais.
Ele está dizendo, às vezes a gente prega o evangelho e as pessoas não gostam do que a gente fala de Jesus. Mas não é porque elas estão rejeitando Cristo, é porque está misturado com o que a gente fala de Jesus um monte de conceito humano e doutrinário e institucional. E as pessoas não querem a instituição, as pessoas querem Jesus. Todo mundo gosta de Jesus, porque ele é um cara mais legal do mundo. E ele ama todo mundo, e ele ama os pecadores, e ele aceita, e ele vai lá, e ele tem paciência, e ele dá segunda, terceira e quinta e milésima chance para as pessoas. Agora, muitas vezes as pessoas não ouvem o nosso evangelho porque ele não é puro, ele está misturado. Bonhoeffer diz assim, não poderia haver nada tão oposto à nossa intenção e, ao mesmo tempo, mais pernicioso para a nossa mensagem do que sobrecarregarmos com pesadas leis humanas os cansados e oprimidos que Jesus chama para si, afastando-os assim dele uma vez mais. O quanto estaríamos com isso expondo ao ridículo perante cristãos e pagãos o amor de Jesus Cristo? Queremos falar do chamado ao discipulado de Jesus. Procedendo assim, colocaremos nós sobre o ser humano um jugo novo e mais pesado? Será que quando a gente chama as pessoas para ser discípulo de Jesus, a gente coloca um jugo mais pesado do que a própria vida delas já é pesada? Iremos acrescentar aos preceitos humanos, sobre os quais gemem corpos e almas, preceitos ainda mais duros e implacáveis? Ao lembrar o discipulado de Jesus, iremos, porventura, espetar um aguilhão ainda mais agudo nas consciências já tão inquietas e feridas? Estaríamos, como aconteceu tantas vezes na história da igreja, instituindo exigências impossíveis, atormentadoras, excêntricas, cuja obediência poderia constituir um luxo piedoso, privilégio de alguns poucos, mas que teria de ser rejeitada pelo trabalhador preocupado com o sustento, com a profissão, com o cuidado pela família, como sendo a mais ímpia tentação de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Será que quando a gente apresenta um evangelho, um Cristo, um chamado ao discipulado, a gente está falando de uma coisa tão difícil, que é tão impraticável para uma pessoa que tem que pagar as contas, cuidar da família e lidar com tantas questões do seu dia a dia? Porque não tem como. Quando eu me converto, eu não tenho como, agora eu não pago mais as contas. Agora eu me converti, agora eu não tenho mais que estudar. Eu me converti, agora eu não tenho mais que lidar com a minha mãe que está doente, o meu irmão que é usuário de droga. Não tem como. O convite para o discipulado não é um convite para esquece tudo, no sentido de, sei lá, vira um astronauta, vai embora. Não é esse tipo de coisa. Mas é o quê? Aguardem as próximas linhas da leitura. Seria, porventura, do interesse da igreja impor uma tirania espiritual aos seres humanos, ditando e ordenando por si própria, sob ameaças de castigo terreno e eterno, aquilo em que se deve crer e o que se deve fazer para ser salvo? Deverá a mensagem da igreja trazer nova tirania e violência sobre as almas? Até mesmo é possível que pessoas anseiem por tal escravatura, mas poderia a igreja jamais satisfazer tal desejo? Quando as escrituras sagradas falam do discipulado de Jesus, proclamam a libertação do ser humano em todos os preceitos humanos. De tudo quanto oprime, sobrecarrega, provoca preocupações e tormentos à consciência. No discipulado, o ser humano sai de sobre o jugo duro de suas próprias leis e se submete ao jugo suave de Jesus Cristo. Seria isso menosprezo da seriedade dos mandamentos de Jesus? Será que é menos temor? Será que é menos reverência? Será que é menos seriedade? A gente está livre de um jugo pesado e de uma lei impossível de ser cumprida? Seria? Não, a resposta é não. Antes, somente onde permanece de pé o mandamento integral de Jesus, o chamado ao discipulado sem restrições, é que se torna possível a plena libertação da pessoa para a comunhão com Jesus. Quem segue indiviso ao mandamento de Jesus, quem se sujeita sem resistência ao jugo de Jesus, e a essa pessoa se torna leve o fardo que tem de levar, recebendo na suave pressão desse jugo a força necessária para percorrer o caminho certo, sem cansaço. O mandamento de Jesus é duro. Presta atenção nisso. O mandamento de Jesus é duro, desumanamente duro, para quem se opõe a ele. O mandamento de Jesus é suave e fácil para quem se sujeita voluntariamente a ele. Os seus mandamentos não são penosos, 1 João 3,
1 João 5:3. O mandamento de Jesus nada tem a ver com tratamentos psicológicos radicais. Jesus nada nos exige sem nos dar força para realizar. Vocês estão comigo, gente? Jesus não pede nada para você sem te dar a capacidade de cumprir. O mandamento de Jesus jamais pretende destruir a sua vida, mas conservar, fortalecer e curar. No entanto, continua a preocupar-nos o problema do que poderia significar na atualidade o chamado ao discipulado de Jesus para o operário, a pessoa de negócios, o agricultor, o soldado. A pergunta se não está sendo levado um conflito insuportável para dentro da existência da pessoa e de um cristão que trabalha no mundo. Lendo essas páginas, Deus tem me feito refletir sobre que tipo de discipulado a gente tem para oferecer aqui. É suportável o que a gente oferece para as pessoas ou é insuportável? É uma agenda que a gente oferece de igreja, de vida, que as pessoas que têm uma vida comum, que trabalham, que são mãe, que estudam, elas conseguem viver isso? É possível de viver? Será que caminhar com Jesus é uma coisa atormentadora? A Escritura vai dizer que não. E a gente sabe disso até porque Jesus fala que ele veio libertar o oprimido. Só que às vezes o que acontece com a gente? Domingo passado eu preguei sobre o fariseu e Jesus, os dois contrastes, né? O fariseu está preocupado com as atividades e o Jesus ele senta na mesa e é a coisa mais espiritual que ele pode fazer, porque ele fala, é assim que eu exerço a misericórdia, eu faço amizade com quem é pecador, com quem não tem esperança na vida, com quem está oprimido. Eu sento e como com essas pessoas. Já o fariseu, ele está ali preocupado com uma lista de atividades para cumprir. Quantas vezes a gente como igreja acaba caindo nisso, achando que discipulado com Jesus, que ser um discípulo de Jesus, é a gente abarrotar a agenda de coisa, de agenda da igreja, de agenda gospel. O discipulado é o convite de Jesus não para uma programação, mas para uma experiência contínua. Não é uma programação. E a gente vai continuar chamando de discipulado esse encontro de mentoria 1 a 1 que a gente faz. Mas isso é um discipulado pessoal, é um discipulado que Paulo fazia com Timóteo, é um discipulado que Jesus fez com os 12. Mas o discipulado nosso com Jesus, porque esse é um outro âmbito do discipulado, ele é uma experiência contínua, ele não é uma programação. Seguir a Jesus não é uma programação, eu vou para o culto, pronto. Ou então eu faço todo dia os meus 15 minutos de leitura bíblica, mas e depois que acaba, nas outras 23 horas e 45 minutos do dia, acabou o discipulado? Ou eu ando com Jesus ainda? Jesus está comigo em tudo que eu faço. Discipulado não é pesado, ele é um convite a uma liberdade sobrenatural. Olha o que Jesus fala. O destino do discipulado é: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu dou é leve. É descanso, é facilidade, é leveza. Esse é o discipulado de Jesus. Só que algumas vezes no ano, pode ser que essa deixe de ser a realidade da nossa jornada cristã. Começa a ficar pesado, não é alegre, não é fácil e não é leveza. Você concorda com isso? Quem já aconteceu isso nesse ano? Levanta a mão. Ok, pode abaixar. Está tudo certo com você, porque a gente ainda não chegou na glória. E mesmo quando você chegar num nível de maturidade cristã, daqui uns 15 anos, espero que algumas pessoas aqui, caminhem tão pertinho de Jesus, que em 15 anos você vai ser tão maduro quanto você jamais imaginou. Mas mesmo assim, daqui 15 anos, que a sua caminhada de fé voou, você está voando, você vai perdoar como você nunca perdoou, você vai amar como você nunca amou, você vai ser generoso como você nunca foi, você vai orar com o coração como você nunca fez, você vai servir, você vai ser sábio, você vai ser o melhor pai, o melhor irmão, você vai ser o melhor cidadão, você vai ser honesto como você nunca foi. Ainda assim, uma vez ou outra no ano, você vai ter que dar uma parada para poder recalcular a rota, porque a gente acaba fazendo isso. O que a gente acaba fazendo? Na nossa caminhada no Espírito, de seguir Jesus, de ser um discípulo de Jesus, às vezes no meio do caminho a gente confunde a liberdade que Jesus chama a gente para viver com cumprimento de agenda. Só que isso não é o discipulado. É como você comer o copo de plástico e falando, eu ainda continuo com sede. Você precisa do copo, porque o copo contém dentro dele aquilo que mata a tua sede. Mas se você acabar com a água e comer o copo,
Ele não vai matar a sua sede. E às vezes a gente faz isso na nossa caminhada. A gente perde a liberdade que Cristo dá para nós, a gente perde a facilidade, a alegria, a liberdade, a leveza da caminhada, do discipulado com Jesus. A gente perde aquela paz em algum lugar e a gente continua na programação, na agenda, comendo o copo de plástico e falando, eu estou com sede, eu estou cansado. A gente precisa voltar. Algumas vezes no ano isso acontece. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma correção de curso, recalcular a rota, aliviar a bagagem e voltar para a liberdade que Cristo comprou. Amém? Paulo diz para nós, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. O discipulado com Jesus é liberdade, irmãos. Eu queria dizer isso. E talvez você fale assim, nossa, não está aparecendo. Então eu preciso dizer para você, você está errando em algum lugar. Nós como igreja, nós estamos sentindo um cansaço, uma exaustão, nós estamos errando em algum lugar. Porque não pode ser desse jeito. E aí quando a gente sente que a gente está sobrecarregado, que está difícil demais, a gente precisa parar. A gente precisa prestar atenção lá para ver se o 3G está funcionando ainda. E reconectar e falar, Deus ajuda, eu estou na rota errada, não é possível. Não é para ser assim. Eu preciso recalcular essa rota, Deus. Eu perdi alguma coisa no caminho, porque está muito difícil, pesado e complicado. Amém, gente? E isso acontece com a gente. Por quê? Porque a gente é falho. Porque às vezes a gente está falando de uma coisa que não está sendo uma realidade do nosso coração. Mas fica calmo. Não é o fim. Dá para voltar. Dá para voltar. Então, esse discipulado, essa liberdade de Jesus resgata o sentido de 4 bênçãos fundamentais da vida humana. Respirar, dormir, comer e sorrir. Presta atenção aqui. Olha para mim. Quando a gente não consegue enxergar esses elementos como coisas espirituais, a gente não se dá por satisfeito em fazer essas coisas com Jesus. A gente faz uma inversão. Quando Jesus fala com os fariseus em Mateus 23, ele diz assim para os fariseus, vocês atam fardos pesados e difíceis de carregar sobre as pessoas, e nem com o dedo vocês mexem. Presta atenção, às vezes a gente faz isso com as pessoas, e às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Porque invariavelmente a gente trata as pessoas da maneira como a gente se trata. Você é gentil consigo, você é generoso consigo, você se cobra demais, você se culpa demais. Esse vai ser o evangelho que você vai transmitir para as pessoas. Talvez você não vai dizer isso com essas palavras, mas ele vai estar misturado no jeito que você vai lidar com ela. E aí a gente acaba achando que o discipulado da caminhada é fazer muitas coisas. Claro que existem hábitos e disciplinas que precisam fazer parte da nossa vida sempre. Amém? Certo? Mas eu quero tratar isso aqui como disciplina espiritual, porque isso aqui é disciplina. Isso tudo é espiritual. Então eu quero tratar que esse seguir Jesus e ter o fardo de Jesus e o discipulado com Jesus resgata o sentido dessas 4 bênçãos fundamentais da vida humana, que é respirar, dormir, comer e sorrir. E eu quero falar sobre como isso tudo é precioso e sobre como fazer essas coisas já é um ato de profunda adoração e discipulado com Jesus. E que você não precisa encher a sua agenda para poder seguir Jesus de perto. Amém, gente? Porque se você não entender isso, você não vai aceitar que você precisa aliviar a sua agenda, porque você vai achar que isso é trair Jesus. Porque você vai achar que isso é atrair o discipulado, isso é atrair a missão. Não, eu não posso deixar, eu estou em 15 ministérios, mas alguém tem que fazer. Senão Jesus vai ser traído. Eu preciso amar Jesus. Não, Jesus quer que você seja em primeiro lugar, antes de você fazer. Os fariseus, eles faziam muito, mas eles não sabiam ser. Então, a primeira coisa é respirar. Irmãos, eu vou desligar isso aqui, porque eu estou fervendo. Estou sentindo um calor aqui que não é de Deus. Diaconia, cadê a água que eu acabei de falar que os irmãos trazem aqui para mim? Por favor. Primeira coisa que o discipulado traz. O discipulado com Jesus, o fardo leve de Jesus, que está para você nessa noite, ele ensina a respirar. Respirar nos lembra 28 mil vezes por dia que Deus decide nos manter vivos. Você inspira 28 mil vezes por dia aproximadamente. Você faz isso aqui, ó. 28 mil vezes por dia. Toda vez que você faz isso, é uma mensagem de Deus dizendo, eu escolhi manter você vivo, é por isso que você está respirando. Mais uma vez. Você faz isso 28 mil vezes por dia. Deus fala com você 28 mil vezes por dia dizendo, eu escolhi te dar vida. Eu escolhi fazer você estar vivo mais esse segundo. Esse ar que está no seu pulmão, lembra, eu coloquei ele dentro do pulmão de Adão lá atrás. Eu estou fazendo você respirar todos os dias. Quem sabe que a vida pode acabar assim? Quantas pessoas você já ouviu falar que elas morreram assim, instantaneamente?
atleta, super saudável, estava correndo no campo, o cara caiu, morreu. Deu um negócio no coração dele lá. Na Bíblia, algumas histórias, o cara estava lá na cadeira, caiu, bateu a cabeça, quebrou o pescoço. Nabal era um homem cruel. O cara não queria servir a Deus, não queria ajudar Davi. Nossa, Deus fala assim, cara, você é muito ruim, eu tenho que matar você. Pá! Endurece o coração, o cara morre. A vida pode sair assim, ó, por um fio. Você pode não respirar daqui 1 minuto. Lembra, irmãos? Nem precisa lembrar, deixa para lá. Respirar, irmãos, é um ato espiritual. Irmãos, respira. Respirar acaba com o sufoco. Respirar traz ânimo. Você precisa respirar? Quem precisa? Você precisa assim, eu preciso de um fôlego. Agora de maneira mais filosófica, eu preciso de um fôlego, eu preciso de um ar. Quem precisa? Levanta a mão. Levanta a mão. Então faz comigo, assim, de mão erguida, como um ato espiritual. Faz isso comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Mais uma vez, fecha o seu olho. Fecha o seu olho, imagina o ar da presença de Deus. Deus está aqui, atmosfera celestial. Você vai respirar um ar santo agora, um ar divino. De mão erguida, faz isso. Você precisa de um ar na sua vida, respira. Deus está te dando nessa noite, respira. Mais uma vez. Amém? Respirar acaba com o sufoco. Você está caminhando sufocado? Você precisa de um ânimo novo, você precisa respirar. Você não precisa fazer mais coisas, você precisa respirar. Respirar como um ato espiritual. Respirar como um ato espiritual. A oração do coração é algo que a gente vê na história da igreja antiga. Eu vou ler uma explicação da oração do coração para você. A oração do coração, ou oração de Jesus, é uma oração curta, repetida continuamente como parte de uma prática ascética pessoal. Ela é, para os ortodoxos orientais e os católicos orientais, uma das orações mais profundas e místicas, sendo o seu uso parte integrante da tradição eremítica de oração conhecida como exicasmo. Oração é particular, exicasmo significa manter silêncio, é uma tradição da igreja antiga, de uma oração silenciosa. A oração é particularmente apreciada pelos pais da igreja, dessa tradição, como método para abrir o coração. Então eles faziam a oração do coração para abrir o coração na presença de Deus. A oração do coração é considerada a oração incessante que o apóstolo Paulo defende no Novo Testamento. Quando Paulo fala assim, orar sem cessar. Teve um monge, há séculos atrás, falou assim, eu quero saber como é que é. E aí eles criam essa prática. O São Teófano, chamado de São Teófano o Recluso, considera a oração de Jesus mais forte do que todas as outras orações em virtude do poder do santo nome. Então, a oração do coração é um hábito muito simples. É eu dizer enquanto eu respiro. E eu falo só uma frase. Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu respiro, eu falo, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Essa é a oração do coração. Os pais da igreja faziam essa oração durante longos períodos. E eles falavam, é uma das orações mais profundas que eu posso fazer. Eu abro o meu coração na presença de Deus. Eu não preciso falar muito. Eu só preciso respirar. E fazer da minha respiração um ato de oração. Você pode fazer isso falando, você pode fazer isso só imaginando. Isso vai te dar fôlego. Vamos fazer isso por um momento? Vamos lá? Você vai respirar e vai dizer, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Todos juntos vamos fazer? Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Amém? A gente pode fazer da nossa respiração um ato espiritual. E isso é muito simples e fácil, porque você respira o dia inteiro. Isso quer dizer que você pode fazer daquilo que você não para de fazer, um ato de comunhão com Deus. E o discipulado se faz assim. Segunda coisa, dormir. Dormir é um ato espiritual, irmãos. Deus dá a seus amados enquanto dormem. Mesmo à noite o meu coração me ensina. Enquanto eu durmo, Deus dá e Deus ensina. Isso é que a Escritura deixa claro para nós.
Quando eu durmo, isso é um ato espiritual. Quando eu durmo, acontecem coisas. É o momento em que eu estou mais vulnerável, mais desprevenido, certo? Você pode morrer dormindo, você nem sabe como que você morreu. Ou se alguém te matou, você nem sabe disso. Porque você está extremamente vulnerável, você está frágil. As suas defesas estão baixas, você não tem nada. Você só está dormindo. E esse é o momento em que Deus tem tantas coisas para ministrar em nós. Existe uma parábola que Jesus contou de que na plantação do homem lá que semeou trigo, de noite veio o inimigo. E o que ele fez? Ele semeou joio de noite. Eu acredito que de noite é um momento de Deus ministrar o nosso coração. Assim como também nós experimentarmos ataques. Ou experimentarmos tormentos noturnos. Por causa de coisas na nossa alma que não estão bem resolvidas. É por isso que o que acontece com a gente? A gente tem insônia. Por que muita gente tem insônia? Porque é a hora que você para, e é um ato espiritual. Na hora que você para de noite, você fica quieto. O que acontece? Tudo que está no seu coração começa a vir para fora. Dormir é um ato espiritual. Alguma coisa vai ser ministrada no seu coração enquanto você dorme. Alguma coisa Deus vai derramar sobre você ou ataques malignos vão acontecer. Satanás é conhecido como o Senhor das Trevas também. Como a gente faz dormir ser um ato espiritual? A gente pode se concentrar ou praticar a presença de Deus momentos antes de dormir. Você sabe que aquele momento vai ser espiritual. 10 minutos antes de dormir, se concentra na presença de Deus. Medita num verso. Pratica a presença de Deus. Fala, Senhor, obrigado por todo esse dia. Começa a expressar gratidão 10 minutos antes de dormir. E aí você começa a dormir na presença de Deus. Fala, Deus, dorme aqui comigo. Jesus, deita comigo. Deus, vem aqui na minha casa. Fala comigo, se revela para mim em sonho, Senhor. Fica comigo. É um ato extremamente espiritual, mas a gente torna ele um ato espiritualmente positivo quando a gente faz ele voluntariamente, assim como respirar. Isso são coisas que a gente faz todo dia. Isso pode ter um papel fundamental na nossa caminhada com Jesus, para que a nossa caminhada seja mais leve. Amém? Próxima coisa, comer. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Dá para comer para a glória de Deus? Dá, irmãos. Eu acho que é difícil para a gente, porque a gente geralmente não se importa com isso. Geralmente a gente come para ter prazer. Comer para ter prazer é diferente de comer para se satisfazer. Comer para ter prazer é quando eu preciso comer para ter algum tipo de alegria na minha vida. Porque existem muitas bagunças dentro de mim que eu não resolvo. Isso é gula, é idolatria. Eu atribuo para a comida um poder como se ela fosse a minha salvadora. Está tudo mal, mas eu vou comer, vai ficar bem. Comer por satisfação pode ter prazer também. Mas eu não como para me salvar. Eu não como para ser salvo da minha vida. E falando assim, o único momento que eu tenho prazer é na comida. Então eu vou lá comer que aí vai ficar tudo bem. A comida não é minha salvadora. Mas eu como para o meu corpo viver bem. E dentro disso, Deus nos abençoou com as papilas degustativas e o sabor dos diversos alimentos. E a gente experimenta. Mas a verdade é que a gente não come só o que a gente gosta. Parece que isso é uma coisa só de criança, mas não é, gente. Isso é uma coisa primária. E se a gente é adulto e não entende isso, a gente precisa desinfantilizar. A gente não pode comer só o que dá prazer, porque senão você vai ter problema de saúde, você vai morrer por causa da sua boca. A diabetes acontece. Por quê? Porque eu como doce sem parar. Claro que existe o fator genético. Mas existe obesidade, existem doenças, existem multidão de coisas que podem acontecer por causa de alimentação ruim. Eu posso ter gastrite, eu posso ter enxaqueca. Por quê? Porque alimentação para mim não é um ato espiritual. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo como essa caminhada com Jesus, às vezes, e eu acho que a gente está focado em muitos eventos e realizações, mas essa coisa de leveza e de espiritualidade com Jesus, ela começa nessas coisas tão simples que a gente faz todo dia. A gente só começar a fazer com Ele. Isso já vai fazer toda a diferença para o nosso fardo ser mais leve. Então qual é a primeira coisa? Respirar. A segunda coisa? Terceira coisa? Comer. Como? Se concentra na presença, pratica a presença de Deus momentos antes da refeição e durante ela.
Eu tenho um sonho na nossa família, quando a gente tiver a nossa família, de fazer algumas coisas nesse período. Se a gente conseguisse reunir os nossos filhos daqui uns 7 anos, ao redor da mesa, sei lá, se eles forem estudar à tarde, né? Eu estou viajando aqui, sabe o mundo das ideias, do Bob, o mundo ideal, o mundo fantástico de Bob? 2% é o que vai ser realidade, mas a gente pode viajar. Então eu imagino, na minha cabeça, 11h30 da manhã, tá todas as crianças prontas para a escola. Senta ao redor de todas as crianças. Você já pegou, né? Todas as crianças. O Dani e a Ju vão ouvindo e falam assim, cara, você está falando isso porque você não sabe como é que é. Esse negócio seu aí, vai pensando mesmo. Mas todas as crianças ao redor da mesa, 11h30 ali, elas não vão ter déficit de atenção, nem hiperatividade, nem nada. Elas vão sentar ali. Senhor Pai. Senhor Pai, obrigado por esta comida. Obrigado pela compra do mês, Pai. Pai, obrigado. Obrigado, mamãe, por cozinhar esta comida deliciosa. Ou eu, né, que vou fazer, ela vai estar trabalhando, eu vou ter que fazer tudo. Mas aí, o que eu viajo na minha cabeça? Se a gente conseguisse ter... Não precisa nem ser 11h30, pode ser 11h40. A gente tivesse ali 15 minutos com a família. A comida está pronta. Deixa ela lá. Ela não precisa esfriar. Ela não precisa ser tortura. Mas a gente senta ali, a gente fala assim, vamos agradecer pelo que... Alguma coisa que Deus ministrou no nosso coração hoje. Já passaram 6 horas que o dia aconteceu. Vamos cantar um louvor? E a gente adorar a Deus 10 minutos antes de comer. Falou, Deus, obrigado. A gente ama você. Aí você pensa, não, o povo vai estar morrendo de fome, mas pode ser uma ótima maneira de ensinar a mim mesmo e os meus filhos a não serem escravos do estômago deles. Você não vai conseguir aguentar 10 minutos para poder agradecer a Deus? Eu posso comer glorificando a Deus. Eu posso comer falando, Senhor, eu estou comendo esse arroz para você. Jesus, que gostoso. É por isso que eu não preciso comer 2 vezes, porque uma vez já vai estar massa. Eu não vou morrer. Porque, né, quando a gente come por prazer somente, depois que a gente come, o que acontece? A gente cai no chão, né? Porque a gente morreu. E aí se alguém chutar a gente nem vai sentir, que a gente só caiu, fica babando ali, porque você não consegue fazer mais nada, você virou um inútil. A gente não precisa fazer isso. Amém, gente? Comer como um ato espiritual. E sorrir. Você ama o bem, eu odeio o mal. Por isso que o seu Deus o escolheu e deu mais felicidade. Salmo 45:7. Um provérbio diz assim, o sorriso é remédio para o corpo. É medicina. Como que a gente pode fazer isso? Tem outro provérbio que diz, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Sorrir faz parte da vida. Jesus chama a gente para uma liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. O discipulado é um convite para a liberdade. Para quê? Para eu poder comer na presença de Deus e me alegrar nisso e adorar a Deus com liberdade. Para eu poder dormir na presença de Deus tranquilamente. E aí quando eu vou dormir, tem um monte de coisa para fazer no outro dia, mas eu entrego tudo. Eu vou dormir não com os presbíteros na cabeça, ou com o aconselhamento do dia, ou com o discipulado, ou com o mundo que precisa ser salvo. Quem já fez isso? Deus te abençoe. Você já foi dormir com o ministério na cabeça? Você foi dormir com o ministério? Você só pensava no ministério, nossa, eu tenho que consertar isso aqui, tem que fazer aquela reunião, tem que fazer aquele negócio, eu tenho que pagar aquela conta amanhã, e eu não transferi o dízimo ainda. Se você parar antes de você dormir 15 minutos, você fala assim, Deus, é tudo teu, Senhor. Deus, eu quero te dar, eu quero descansar, eu quero dormir. Deus, o dia já acabou, não vou fazer mais nada. Dorme comigo aqui, me dá paz. E sorrir. A gente precisa sorrir, gente. A gente precisa experimentar a alegria, isso é uma bênção de Deus, isso é remédio para a gente. Se a gente sorrir mais, a gente vai ficar menos doente. Amém? Pode assistir comédia, vai lá, faz uma disciplina espiritual do Sou Eu na Vida Arapiraca. Quando eu tinha Instagram, era o meu preferido. Todo dia Sou Eu na Vida Arapiraca. Dava risada sozinho, delícia. Mas, né, cuida, porque tem coisa aí que não vale a pena você assistir para dar risada. Eu sou dessa opinião.
eu não quero encher de sujeira a minha cabeça só para poder dar risada. Aí eu resolvo um problema, mas aí aumento o outro dali, porque a minha cabeça está cheia de porcaria. Sorrir, como isso ser um ato espiritual? Enquanto eu estou sorrindo e eu estou curtindo, gente, eu estou dando testemunho de coisas que eu faço, tá? Eu não vou dizer que eu faço todo dia isso aí, mas eu faço isso. Estou compartilhando como eu tenho aprendido ao longo da minha vida a experimentar liberdade em tudo que eu faço. Comer, dormir, o que é o outro? Respirar e sorrir. Quando eu estou fazendo uma parada que eu gosto, eu não sei você, mas no meu coração imediatamente eu venho assim, Jesus, obrigado, você me ama. Que delícia estar aqui. Que massa. Fui para São Paulo num congresso de pastores lá, tinha mais de 150 pastores presbiterianos. Acabou meu tempo. E aí, eu peguei o metrô lá em São Paulo, todo dia eu tinha que pegar metrô. E quando eu estava no metrô, eu lembrei, porque falava em inglês, tal, português, e eu lembrei de algumas viagens, eu lembrei lá de quando eu me apaixonei por essa linda mulher na França. Eu lembrei do metrô e foi muito bom, assim. Nas primeiras 3 vezes que eu peguei metrô, eu peguei umas 8. Era nostalgia para mim. Eu estava assim, nossa, que gostoso isso. Isso está me lembrando de momentos bons. Um sorriso esboçado no meu rosto. Eu falei, Jesus, obrigado. Obrigado pelo metrô. Que coisa gostosa, você me ama. Fui ver lá os Vingadores no cinema semana passada, naquela hora em que o Thanos... Eu falei, nossa, que massa, Senhor. Obrigado por poder estar aqui, me divertir. Obrigado por isso. No momento que você sorri, faz disso um ato espiritual. Eu falei, Jesus, eu te amo, obrigado, você me ama, porque prazer é uma mensagem de amor. Sabe aquele 2 pontos asterisco que você manda na mensagem? Isso, que é um beijinho. Toda vez que você sente prazer no dia em alguma coisa, é Deus mandando um SMS daquela, SMS, Deus nos WhatsApp. Toda vez que você faz isso, que você sente uma alegria no coração, você come, você fala assim, nossa, hoje não, que picanha gostosa. É Jesus assim, ó, te amo. Olha que delícia. Eu falo assim, Jesus, obrigado. A nossa diversão pode ser espiritual quando você estiver feliz com a sua família, com seus amigos, com a diversão, com o seu hobby, com o entretenimento, você estiver ali curtindo, você pode fazer disso um ato espiritual, você pode mandar um beijinho de volta. É tão básico e tão indispensável. Jesus comprou na cruz e nos convida a experimentar a liberdade. Anytime, my man. Seja livre nos atos cotidianos. Discipulado é ser livre em todo tempo, sendo espiritual em tudo que você faz. É caminhar com Ele, é caminhar com Ele, é caminhar com Ele.